Boa noite, pessoal! Boa noite! Sejam bem-vindos para mais uma noite de live. Hoje também temos convidado especial, uma convidada muito especial. É a Bruna, foi minha aluna e ela vai falar aqui os 10 segredos para passar de primeira. Ela passou de primeira e ela vai trazer aqui para nós hoje todos esses segredos que ela aplicou e conseguiu a sua aprovação. Quanto tempo é necessário para estudar e passar na segunda fase da OAB? Quando a gente faz o curso e leva a sério, você faz com foco, você vai precisar apenas do período que a gente tem ali entre a primeira fase e a segunda fase. Então, é um período curto, colocamos aí 40 dias, que é mais do que suficiente. Fica aqui na live com a gente, eu vou chamar a Bruna, nossa convidada. Como eu disse, ela tem aqui 10 segredos. Oi, professora! Tudo bem, tudo querida? bem? Oi! Boa noite! Primeiro, muito obrigada por aceitar aqui participar dessa live conosco. Muitíssimo obrigada. Poxa, você com tanta coisa aí. Não, teve professora, é um enorme prazer estar aqui conversando com você e todos vocês hoje à noite. É um grande prazer para mim. A senhora me ajudou tanto, né? Assim, as suas dicas foram mais do que dicas, né? O seu método foi tão importante para que eu realmente alcançasse aí a tão sonhada aprovação, que seria o mínimo, né? Compartilhar com os demais que estão aqui presentes, o prazer que foi realmente essa jornada com a professora. Oh, querida, obrigada. Me conte, qual OAB foi a OAB que 35. você passou? Ai, é recentíssimo. Recente. Ai, que coisa boa. E você já trabalhava com direito tributário, quando você escolheu fazer tributário? Como é que foi? Como Na você realidade, escolheu fazer professora, eu sempre tributário? tive um apreço pela matéria e eu achava muito interessante, né? Os prós de escolher o direito tributário é que eu achava muito interessante o fato da matéria ser mais curta. Eu acredito que estar confiante é muito importante na hora da prova. E eu acreditava que se eu conseguisse ter um estudo completo do conteúdo, eu ia me sentir mais tranquila para realmente estar oferecendo ali o melhor, para estar mais me sentindo dominando ali toda a matéria e conseguindo realmente me sentir mais calma, mais tranquila e mais confiante, porque eu acredito que a confiança é passo assim essencial, né? Para a gente chegar à aprovação. Então, eu, ali vendo as matérias que eu tinha mais afinidade, escolhi pelo direito tributário, muito também, além da afinidade pela matéria, eu não havia trabalhado com a matéria, como foi a sua pergunta, né? Mas eu tinha afinidade, tinha interesse em trabalhar e tinha todos os outros prós, né? Os benefícios que, ao meu ver, ajudam o direito tributário a ser a melhor matéria a ser escolhida em termos de segunda fase. Eu também Mas concordo hoje em dia com você. trabalho É a sim melhor com direito matéria. tributário, né? Não o tributário em si, a gente chegou a conversar um pouco sobre isso, mas o direito aduaneiro, que é né, assim, a gente lida com tributos da importação, da exportação e várias outras coisas que diferem um pouco do direito tributário. Mas, assim, eu segui por essa linha aí também. Maravilhoso nosso direito tributário. Quem deve estar aqui assistindo a live também deve compartilhar desse mesmo sentimento. E como que você me conheceu? Como que você chegou Professora, até na mim, realidade, Bruna? eu estava pedindo, né, dicas aí de segunda fase que fossem me ajudar a realizar a prova de maneira mais confiante e foi unânime. As pessoas que eu cheguei a conversar do seu curso me falaram assim, olha, faz com a professora Josiane que eu não me preocupo. A professora Josiane, o método dela é incrível, a dinâmica dela é incrível, as aulas dela são excelentes, conteúdo programático muito bom. Então, com certeza, trabalhar com a professora Josiane vai te trazer a tua aprovação. Então, eu confiei, né? Eu acredito que essa propaganda de boca, né? Como a gente chama, ela é a melhor que pode existir. Então, baseado nessa propaganda de boca aí, eu fui ver mais informações, que eu sou muito cabreira, né? Essa palavra, eu sou muito cabreira, então
pesquisei bastante, assisti vídeos da senhora e realmente acabei conhecendo dessa forma, por indicação. E depois olhando o site, enfim, Instagram. Ai, que bacana. E a sua preparação para a primeira fase? Preparação para a Como primeira que foi? fase. Bom, professora, eu preciso ser assim, honesta, né? Estamos aqui, acredito que nessa energia de amizade, de soltar um papo. Então, assim, eu ainda estava durante a graduação. E na graduação a gente está um pouco mais leve com relação ao peso da aprovação, eu acredito, né? Então, ali na graduação, eu estava, vou fazer a primeira fase. Se caso, né, eu receba essa aprovação com o conteúdo que eu já tenho, vamos para a segunda fase. E aí eu vou estudar como nunca estudei, né? Já vinha numa rotina de estudo da faculdade, mas resolvi focar em alguns pontos principais. Eu realmente sou muito... eu gosto de métodos e eu creio que eles existem para um motivo, para nos ajudar a chegar nos objetivos. Então, para a primeira fase, eu procurei o método que em menos tempo eu conseguiria ter um maior número de assertividade de questões. E aí, a partir daí, consegui já iniciei os estudos, mas não estudei mais do que um mês para a minha aprovação na primeira fase. Eu não estava tão confiante para a primeira fase. Eu queria que se não rolar agora, aí sim que eu intensifico os meus estudos, aí sim que eu coloco o meu estudo para que eu realmente chegue aí à segunda fase. Mas, graças a Deus, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho fé, então eu falo graças a Deus. Eu tive aí uma aprovação bem tranquila, acertei, foram 56 questões na época, o que é uma aprovação, né? Já tranquila. Isso, 56 questões. E com isso, realmente, aí na segunda fase, não. Acredito que na segunda fase, com um bom material, né? Eu digo assim, com um bom preparação durante a faculdade, você faz uma primeira fase bem feita. Mas, para mim, o curso, ele é essencial em termos de segunda fase. Eu fui seguir o cronograma do curso à risca e no segunda fase, escolhi pelo curso e fui de primeira, né? Fui bem sucedida nesse ponto. Você passou na primeira fase de primeira e na segunda fase de Um momento de alegria, também. né? Um momento de alegria aconteceu. Foi maravilhoso. Momento Momento de alegria chegou e foi maravilhoso, graças a Deus. Deixa eu te perguntar. Você achou que foi mais fácil estudar para a primeira fase ou para a segunda? Com certeza, mais prazeroso? A segunda, né? Com certeza é mais prazeroso estudar aquilo. Até porque eu acho que na segunda fase a gente se sente mais direcionado. Você estuda com uma motivação maior de que eu consigo ter mais o controle aqui, né? Porque na primeira fase, por serem tantas matérias e serem questões objetivas, às vezes a gente fica um pouco mais inseguro. Mas na segunda fase a gente tem essa motivação de, além de ser uma matéria que a gente tem mais afinidade, tem essa questão de você se sentir um pouco mais no domínio do seu estudo. Foi o que eu senti. E você participava de todas as aulas? Como era o seu estudo na segunda fase? Você cumpria o cronograma, seguia o cronograma, fazia as atividades, ou só assistia as aulas? Ou só assistia então, como eu fiz? Eu acredito muito em cronograma, em programação. Eu acho que eu sou um pouco ansiosa, né? Nós todos carregamos um pouco dessa marca da ansiedade, esse mal do século. A gente carrega essa ansiedade. Então, você ter um cronograma... A professora Josiane, né, professora? Você disponibiliza um cronograma muito certinho de tudo que você tem que fazer por dia. Então, quando você faz o que você tem que fazer por dia e dá aquele check é lavagem na alma. Aquele check é maravilhoso. Então, realmente, eu segui o cronograma direitinho, mas dando mais foco ali no inicial às questões de processual, né? A gente tem essa divisão no curso de processual e material. Eu me senti mais segura, realmente, vendo toda a parte processual primeiro e depois passando para aprofundar no material. Eu também. Quando eu fiz o meu exame, eu me preocupei muito com a parte processual. Não descuidei do direito material, porque o direito material é extremamente importante. Mas eu acredito que o que mais me preocupava na época era eu acertar Caramba, essa, professora. né? A senhora me lembrou de uma coisa que no momento da prova, fazendo a prova, eu lembrei muito de você. Eu estava lá e um pouco nervosa, né? Um turbilhão de emoções. E aí eu lembrava da voz da professora dizendo assim, acertou a peça,
Acertou a peça já 90%. Acertou a peça 90%. 90%. Aquilo repetia como um mantra na minha cabeça. Eu tenho certeza que é essa a peça. Então, 90%. Tenho que fazer o meu melhor aqui, mas já está tudo garantido. É curioso isso. Ô, Bru, e você decorou a matéria ou não? Você aprendeu, foi lá, fez, bateu no peito e disse: pode vir o Não que for decorei. que A eu vou saber professora fazer. mostra assim, ela explicita na sua cara durante as aulas que não é o caminho. Até por conta do tempo que você tem para aplicar aquilo que você sabe. Não é o caminho, não é o tempo de decorar. É inimaginável na minha cabeça pensar como você pode pensar em decorar para aplicar na prova, porque é uma prova realmente prático-profissional. É uma prova com casos reais, é uma prova ali que, se você decorar, eu sinto que não vai sair. Realmente não passei por decorar, aprendi mesmo. E é engraçado porque a gente aprende tudo nos detalhes, coisas que eu já sabia fazer no decoreba, digamos assim. Eu vou dar um exemplo aqui. O endereçamento das peças. Eu já trabalhava em escritório, então diariamente eu escrevia o endereçamento ali de maneira que eu não estava nem exatamente entendendo o que eu estava fazendo, estava reproduzindo algo que, inclusive, conta bastante ponto na prova, e eu acho que isso é super algo importante. Você entender o que traz pontos e o que não traz, a pontuação, né? Você entender o que traz, te dá mais confiança, inclusive, para ir te dando teu check, ó, ponto aqui do endereçamento, ponto da peça, ponto da fundamentação, ponto dos pedidos. Então, eu pude entender, inclusive, coisas que eu já fazia antes, entender e aprender o motivo e como fazer sem decorar, o que foi super interessante, super, assim, engrandecedor até para minha vida mesmo prática como advogada hoje em dia, né? Agora, finalmente, como advogada. Eu acho que é isso que é legal mesmo, né? Porque tem coisas que a gente faz meio que na repetição, que a gente nem Exato. sabe por que tá fazendo. E aí depois quando a gente entende por que daquilo, você Isso, pensa, meu Deus do céu, exatamente. ganhei mundo, não é? Exatamente. É muito bacana. Bru, e me conte, quais foram os seus 10 passos aí para você ser aprovada de primeira? O que você conta aqui pra gente, para quem está nos assistindo, para ter esse sucesso também? Porque, assim, poxa, é tão maravilhoso, né? Quando a gente já passa, já tira esse peso É das muito costas, é tudo bom, professora, certo. muito maravilhoso. Bom, como são 10 passos para a aprovação das duas fases, né? Eu dividi aqui em primeira e em segunda fase. E aí, essa é a minha experiência, certo, pessoal? Então, é o que funcionou para mim, o que deu certo para mim no tempo que eu tinha, né? Que a gente sabe que é corrido mesmo, é aquela coisa que a gente está trabalhando, nossa, e a compreensão da professora sem igual. Você entrar naquela aula ali, por exemplo, as aulas que eram ao vivo, todo mundo junto ali, inclusive tirando dúvidas, e aí a professora olha para você e fala assim: eu entendo, eu também tenho essa mesma rotina corrida. Eu sei que não dá para seguir 100% o cronograma e só. E fala assim: independente disso, você vai obter sua aprovação. Dá uma lavada na alma, realmente. Ela é maravilhosa porque ela é, realmente. Gente, você é a melhor professora quem chega para mim hoje em dia, eu digo que só tem um caminho. Eu digo: vá nesse aqui que é sucesso. Mas vamos lá, são os 10 passos. Primeiro deles, estude para a primeira fase, né? Primeiro passo para a primeira fase. Estude resolvendo questões. Acho que essa é a sensacional para a primeira fase, mas não só isso. Aí vem para o segundo passo. Corrija as suas questões e veja aonde você errou. 2 passos. Porque estudando dessa forma, você consegue dar celeridade ao seu estudo. E muitas vezes a gente não tem tempo para estudar todo o direito material de todas as matérias de novo. Então, você estudar resolvendo questões, hoje em dia a gente tem vários materiais muito bons que te trazem ali um fundamento das questões de maneira bem detalhada, mais rápida, e você consegue pegar aquilo e já levar progredindo no nível de assertividade das questões. Então, esse é o primeiro e o segundo dicas que eu daria. Terceira dica que eu vou dar para a primeira fase, e aí pode ser um pouco contraditório, pode ter gente que vai olhar e dizer assim, não sei, e tem gente que vai concordar, que é foco nas matérias que você tem mais afinidade. Eu foquei nas matérias que eu tinha mais afinidade. Por exemplo, eu não sou uma pessoa, não sou penalista, de forma alguma, eu sou uma pessoa que foge ali do direito penal e do processo penal, então para mim não valia a pena eu trazer para mim todo um encargo de estudo de processo penal que pode ali durar anos, para eu ter que estudar tudo isso em 2 meses e talvez não conseguir alcançar
e perder tempo estudando as coisas que eu já sabia e precisava somente revisar. Então, e a gente tem que entender que é uma prova que das 80, você tem que acertar 40 questões. Então, não foquem, como diferente do que é a segunda fase, por favor, não foquem em tentar serem perfeitos nas 14 matérias que a gente tem, né? Agora aumentou, que tem previdenciário, enfim. Separem ali as 8, 7 matérias que vocês têm mais afinidade e foquem em acertar essas questões e em estar confiante para essas questões, adicionando aí a matéria de ética, que aí a gente vai para a quarta dica, que é justamente essa. Garantam ali pelo menos as 7 das 8 questões de ética. Não percam essa oportunidade de irem tranquilos com relação à ética, porque é maravilhoso você já entrar entendendo, ó, ali das 8, já, ou das 40, 6, 7 ou 8, eu já garanto da paz também. E a gente está procurando paz quando busca uma aprovação, né? Eu acredito nisso, professora. E a gente vai para a quinta e última dica da aprovação na primeira fase, que é encontre uma ordem para resolver as questões na prova. Não necessariamente a ordem que a prova lhe dá, né? Então, aí você começa por ética, eu já comecei marcando as de ética, bum, já foi ética e fui lá para trás. Lá para trás, né? Processo trabalhista e direito do trabalho, porque eu tinha mais facilidade que outra. Aí já fiz constitucional, que é uma matéria que eu gosto muito. Então, não necessariamente você tem que fazer a prova na ordem que ela te dá. Até porque quando você inicia a prova, você está com a cabeça mais tranquila, não está aquela exaustão de horas resolvendo questões. Então, eu acredito que uma ótima dica também para a primeira fase é escolher. E isso vem do estudo, né? Você está estudando ali há 2, 3 meses. Ah, eu vou resolver minha prova toda básica dessa vez. E depois, não, eu vou começar ela do final. E ver, ou vou pular de penal para constitucional. Depois você se organiza direitinho e você entende exatamente qual é a ordem da prova. E isso me ajudou a fazer uma prova de maneira que eu conseguisse organizar meu tempo de forma melhor. Foi ótimo. Você foi muito bem, é isso mesmo. São as dicas que eu dou. Eu acho que é fundamental isso, realmente. Tem que fazer, assim, você tem que começar respondendo aquilo que você mais sabe. E então, focar em algumas matérias. Eu, por exemplo, na minha época não tinha filosofia. Eu fico pensando, né? Poxa, se tivesse filosofia, são 2 questões de filosofia. Claro que eu ia estudar, mas não ia focar em acertar essas 2. E às vezes a gente quer ser perfeito em tudo, quer, às vezes acaba deixando nossa aprovação por causa de uma vaidade, digamos assim. Eu entendo que às vezes é um cuidado a mais, mas às vezes acaba sendo um tropeço. Verdade, você falou tudo. Então vamos para a segunda fase, que aí sim que eu encarei, assim, entrei no mood, não posso perder minha aprovação, preciso da minha aprovação, vamos estudar. Então, né, para a segunda fase, eu fui para a escolha da matéria. Como é essencial a gente escolher bem a matéria para a segunda fase, meus queridos, como diz a professora, é muito essencial. Assim, vai mudar tudo, inclusive o prazer que você tem para preparar para a prova, o nível de confiança que você vai ter para realizar a prova. E eu falo, quando a gente fala em tributário, eu falei de várias vantagens de escolher tributário, mas a gente também tem algumas mini desvantagens ali. Eu me lembro que quando eu cheguei na prova com o meu vademecum de tributário, eu entrei na sala e não tinha ninguém. Ou era eu e uma outra pessoa. Não tinha ninguém na minha sala. Chegou a estranha, a diferentona. Chegou a estranha tributária, eu fiquei um pouco assustada. Eu olhava para o lado e via todo mundo ali com o material de trabalho e constitucional e penal. Eram as 3 mais, mas mais destaque para trabalho. E eu me sentia assim, não, mas calma, eu sei do que eu estou fazendo, eu sei o que eu escolhi, eu estou preparada. Muita gente às vezes vai para um caminho só porque todo mundo diz, não, esse aqui é a prova, vai nesse que esse é a prova, e não é assim. Por favor, gente, se atentem na hora da escolha da matéria, tenham a sensibilidade de fazer, às vezes testar. Eu fiz muito isso. Abria toda a prova de constitucional. Minha dúvida foi essa, constitucional ou tributário? Eu gosto muito de constitucional também. Aí eu abria constitucional, via a prova, aí tentava resolver. Aqui eu entendi. Abria tributário e via. Aqui eu consigo, ou então aqui eu consigo ver. Entendam a importância que é escolher a matéria da segunda fase. Até porque, na realidade, você até consegue fazer de novo a segunda fase, né? Mas aí você iniciar os estudos todos de novo, é muito importante que você
dê a devida importância à escolha da matéria da segunda fase. Essa é a primeira dica. A segunda é com relação ao cronograma de estudos. Tenha um cronograma de estudos. E de preferência que outra pessoa faça para você, porque, gente, juro, a tranquilidade, ó, fiz aqui, risquei o meu check, estudei tudo que eu tinha para estudar, hoje eu estou em dia. Isso é maravilhoso, isso é uma delícia, digamos assim. E isso te dá, inclusive, a confiança de não, estou no caminho certo, estou num método que já aprovou várias outras pessoas, não estou tirando da minha cabeça, tudo vai dar certo. Então, segunda dica é escolha do cronograma. Terceira dica é foco na estruturação da peça. Não necessariamente um decoreba, como eu vinha falando com a Josi, mas é também é engraçado, professora, que tudo volta para a confiança, né? Você ter confiança. Todas essas dicas aqui, gente, para a segunda fase, quase todas se voltam para o mesmo ponto. Faça tudo o que você puder para estar seguro e ter confiança de que a sua aprovação vem. Então, quando você tem o foco na estruturação da peça e visualiza ela na sua cabeça, né? Em tributário, graças a Deus, nós não temos tantas peças diferentes assim, tantas espécies de peças diferentes assim, você consegue ter essa tranquilidade de, tipo, eu sei como cada peça é aqui, pelo menos o básico. E isso vai te dar mais leveza ainda na hora da prova, que você tem pouco tempo e precisa ter calma. Então, seria a terceira dica, foco na estruturação da peça. E a quarta, saiba o que pontua e trabalhe em cima disso. Outra dica também que, para mim, gente, de novo, novamente, confiança. Quando você sabe que pontua, você pontuei 0,2, no mínimo 0,3, no mínimo 0,5, no mínimo tananã. E você, ó, né? Você fica só ali na vibe, momento de alegria, como diz a Josi. Então, é outra dica legal, saber o que pontua e trabalhar em cima disso. E a quinta e última dica, confiança no seu momento de alegria. Eu sei que parece... Ele vem, ele chega. Mas ele vem, ele chega. Ele chega realmente. Você entender que você está preparado e que acertar ali só a peça já vai te dar uma grande vantagem. É essencial para você fazer boa prova. Você não precisa ter outras pessoas dentro da sala fazendo a mesma matéria que você, ou não precisa provar nada para ninguém. É o seu momento com você mesmo, é o seu momento com todo aquele conhecimento que você estudou. É a hora de aplicar, né? Nas últimas aulas, a professora dá esse foco e ela fala, é a hora de aplicar, é a hora de você se divertir, não se divertir, mas se deleitar ali em tudo que você construiu. Então, esse quinto passo parece que é aquele que se resume em todos os outros, né? Acredito que seja isso. Ai, Bru, você é maravilhosa, maravilhosa. Eu me encantei aqui com o teu entusiasmo. Bem se vê assim, que você, poxa, estava feliz de estar estudando ali, tipo, cumpriram, fez a sua parte, pronto, o resultado, aprovada de primeira. Já não precisa mais sofrer com isso, né? Poxa, adorei te conhecer, saber mais da sua história. Ver como melhor, né, professora? Conhecer melhor. Nas trocas a gente conseguiu ainda... A senhora me ajudou demais em cada troca. Foi, assim, essencial realmente. Eu me sinto conhecida. A gente sente isso, é engraçado. Porque por mais que seja um curso online, a gente tem troca aqui que realmente que a gente leva mesmo. Leva para as minhas práticas, leva para minhas peças hoje em dia. É maravilhoso. Ai, você... Obrigada. Olha, Bruna, parabéns. E assim, poxa, eu fiquei impressionada com o teu foco, com tipo assim, não, vou focar aqui, vou passar e passou. Tipo, resolveu, né? Tipo, tinha algo para ser resolvido. Pronto, você resolveu. Então, é isso mesmo. Foi maravilhoso. Agradeço demais, muito mesmo. E eu tenho certeza que com essas dicas aqui, muita gente que vai seguir também vai ter aí esse sucesso de primeira, porque, poxa, o exame da OAB é algo que incomoda a gente, né? Então, com certeza. É importante que a gente consiga já se livrar. E aí, ó,
resultado, tá advogando, tá aplicando na prática muitas coisas que você viu durante o curso, e é isso mesmo. Essa é a diferença, inclusive, Bruna, de profissionais que nós temos no mercado. Aqueles que estudam, se dedicam, e aí é só sucesso, só maravilha. Ai, Querida, muito obrigada. também que todo mundo que está comentando, lhe rasgando elogios, porque você merece, professora. Eu queria só agradecer por tudo que você disse e me permitir fazer parte desse momento. Eu espero que tenha agregado para quem pôde participar. E dizer que a Josi, ela é inspiração não só, né, como professora, ela não te ajuda só com a AB, mas ela te dá um espelho, assim, de mulher em todas as áreas, né? Além de tudo, é uma grande mãe, uma grande líder de família, é um exemplo em todas as áreas de calma e paciência, de educação. Cada situação ali que a gente viu que eu teria perdido a paciência, a professora sempre calma, parcimônia e assim, excelente em tudo que faz. Professora, eu sou sua fã e você sabe. Ô, Bruna, e eu virei sua fã, viu? Muito obrigada. Falou no coração. Muitíssimo obrigada. E, ó, mais sucesso ainda para você. Obrigada. Um beijo grande, querida. Um beijo para todos que vocês. assistiram. Obrigada a todos os comentários, né? A maioria direcionados à professora Josiane, mas alguns aí, poucos para mim. Não, foram sim. Eu vi ali um monte de gente. Ó, o Florisvaldo, que é de Goiânia. Obrigada, Obrigada. Que adorou a live, foi maravilhosa e foi mesmo, com certeza. A gente vê às vezes nos comentários assim que a gente até ignora, sabe, Bruna? Porque passa batido. Porque você sabe bem, lembra, né? Que a gente teve um curso. Então tem muita gente, tá? Tem gente que vai saber aproveitar e tem gente que não vai saber aproveitar. Mas você, assim, contribuiu demais. Tanto que hoje, quando eu estava conversando com a minha equipe falou só elogios a seu respeito. E com razão, você trouxe aqui 10 segredos aí que eu acho que são fundamentais. É uma pena quem não souber aproveitar. Mas aí, a gente abre aqui o espaço para trazer o que funciona. E também o que não funciona. Porque eu já fiz live essa semana em que a gente teve alguns alunos que não passaram de primeira e, poxa, não desistiram, foram lá e deu tudo certo. E aí me explicaram, ó, no primeiro exame que eu fiz, eu não estudei, eu não fiz isso. Então, assim, super importante essa troca, porque as pessoas são diferentes. Então, assim, às vezes a gente tem uma confiança. Eu vi aqui que também eu acho que um fator que te ajudou muito a passar foi a sua tranquilidade, a sua segurança. E às vezes... por ela, professora, foi uma busca. Ela não veio assim fácil. A gente pegar ela. Mas então, e olha que bacana. E é isso que é importante. Porque a gente está num período muito complicado. Estudar para a prova, sobretudo, eu acho que é a segunda fase, porque aí você pensa, pô, eu tenho que passar, porque senão tem que voltar tudo de novo, é horrível. Então, assim, você tem um período muito difícil na sua vida. Então, manter esse equilíbrio, manter esse entusiasmo não é algo fácil. É algo que você tem que buscar, você falou bem. Então, a gente tem que buscar, a gente tem que cavar, porque a gente sabe que isso vai fazer o bem. Porque aí, no dia da prova, quando você chega confiante, isso já é também meio caminho andado. Porque, poxa, quantas pessoas que eu conheço que sabem muito a matéria, mas chega na hora, fica nervoso. O nervosismo atrapalha, gente. Atrapalha demais. Mas você pode, como a gente estava conversando ao longo dos passos, né? Você pode minimizar isso. Se você se conhece, sabe que é uma pessoa insegura, não só uma pessoa insegura, mas é porque a prova da OAB é isso mesmo. Eu me lembro, professora, agora eu vou compartilhar com você aqui, só pra gente se divertir. Eu saí da prova com o meu vademecum de tributário. Ninguém tinha o vademecum, então eu tava ali sem saber se tinha acertado ou não a peça, né? Tava confiante, mas ainda sem saber. E aí eu lembro que eu entrei no elevador, essa prova onde eu fiz, tinha um elevador, e eu entrei e dei de cara com a menina também com o vademecum de tributário, uma moça. Aí não, eu gelei, porque eu não queria, eu tava com medo dela me contar alguma coisa que eu tinha feito errado e eu desmaiar. Eu tava e se realmente eu não segurar aqui? Aí ela falou assim, que peça que você fez? Aí eu parei por um
segundo pensei assim, se ela disser alguma coisa que não seja apelação, eu vou desmaiar dentro do elevador. Não vai ser legal. Mas eu tô confiante. Peguei e falei pra ela, a apelação, ela, era essa. Eu fiz também, eu... Não, Mas, ó, você não seguiu minha dica, viu? Lembra que eu falo, sai da prova e não fala com ninguém. Verdade. Mas eu não Porque falei, isso é horrível. Ela falou comigo, eu só respondi. Não, eu tô brincando aqui com você, porque a vontade que a gente tem é de não falar mesmo. Porque nem você falou, meu Deus, eu me esperei por um segundo e agora? Né? Porque assim, imagina se ela tivesse dito, fiz agravo. Por mais confiante você Desmaio. Será que eu não vi alguma coisa ali? Desmaio. Então, assim, esse pós-prova, sempre fala, olha pra baixo. Olha pra baixo, não fala com ninguém. Porque é difícil. Mas, querida, muitíssimo obrigada. Amei falar com você, amei a sua energia. Nossa, você é fantástica. Um beijo. Professora. Obrigada. Grande Também com as mensagens aí embaixo maravilhosas. Estamos juntos. Eu entendo vocês. Agora, aqui do lado de alguém que acabou de passar por isso, eu entendo vocês. Eu entendo todo o nervosismo, eu entendo toda a apreensão, mas vocês têm o que é necessário e vocês sabem o suficiente. Então, confiem em vocês, confiem no método que vocês escolheram, confiem em vocês, que é o momento de alegria. Beijo, querida. Beijo para todo mundo e amanhã tem mais. Tchau, tchau, Bru. Tchau.